Olá, aqui é a Bárbara do Filho Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Lindo em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. E o capítulo de hoje fala sobre o ladrão da beleza. Para o segredinho de hoje, eu gostaria de compartilhar a mensagem que recebi de uma moça alguns anos atrás. Eu gosto muito de conversar com jovens e adolescentes sobre questões relacionadas a namoro. E essa moça me escreveu para pedir conselhos sobre um rapaz e eu removi algumas questões pessoais do texto porque quero usá-lo como exemplo para a nossa conversa de hoje. Nanda, tenho 23 anos, conheço um rapaz desde os 12. Quando eu fiz 16 anos, ele se tornou obreiro em sua igreja. Namorou uma obreira e em pouco tempo ele se casou. Continuamos a manter contato somente pela internet. 4 anos depois, o casamento dele fracassou. Ele deixou a igreja, começou a sair com um monte de mulheres e a fazer coisas que outrora julgava ser pecado. Ele até chegou a me pedir em namoro, mas eu recusei. Por exemplo, os familiares pensam que se um homem fracassa no primeiro casamento, fracassará no segundo e vai atrás de um terceiro. Este ano, 3 anos depois do divórcio, esse rapaz começou a me procurar, dizendo que precisa de uma amiga e que não tinha intenções de namorar. Ele sempre me respeitou e me trata muito bem. Nessa nova aproximação, eu comecei a gostar dele, mas continuo a ter dúvidas. Minha família acha que o fato dele ter sido casado não é impedimento algum e que o estilo de vida que ele leva é normal, coisas de homem. Eu não acho isso e quero saber a sua opinião. Gosto dele, mas não vou sofrer por ninguém. É raro alguém dessa idade pedir conselho, por isso fiquei muito feliz em poder ajudar essa jovem. De maneira geral, a situação dela é bastante comum entre as moças, com alguns detalhes diferentes. Muitas querem saber se namorar um mulherengo vai dar certo ou não, se o relacionamento com um homem agressivo pode durar e coisas do tipo. Todos esses casos estão relacionados ao inimigo mortal da beleza de qualquer mulher: as ciladas. Segredo de hoje: proteja-se das ciladas. O que são ciladas? Quando eu era bem novinha, minha tia morava numa casa na cidade do Rio de Janeiro e atrás da casa havia uma pequena floresta. Um dos passatempos favoritos dos meus primos, e meu também, era tentar pegar passarinhos. Não lembro se conseguimos pegar algum, mas me lembro da armadilha que montávamos. Era uma caixinha toda disfarçada, com folhas em volta e com um monte de comidinha lá dentro. Quando o passarinho parasse para comer, puxaríamos a caixinha e pronto, ele estava preso lá dentro. Isso é uma cilada. Existem situações em nossas vidas que são exatamente assim, atrativas, aparentemente inofensivas, uma oportunidade única. Mas logo que se ajeita nela e começa a saborear aquela comidinha estrategicamente colocada, pumba, a tampa da caixa se fecha e você está presa. O maior problema da cilada é que é muito difícil sair dela sozinha. Você não sabe quanto tempo vai se passar até que consiga se libertar. A história que aquela moça me contou foi aos meus olhos um caso claro de cilada. O ponto que mais me alertou foi quando ela disse que havia sido obreiro na igreja. Isso significa que ele colocava as mãos sobre pessoas que precisavam ser libertas de problemas, do mal, e orava por elas. E agora havia se entregado justamente a esse mundo do mal contra o qual ele lutava. A única coisa que eu pude pensar foi que em pouco tempo a vida dele seria um verdadeiro inferno. Diariamente, diversas ciladas aparecem em nosso caminho com a tentativa de nos capturar. A atenção de um colega de trabalho justo no dia em que você brigou com seu marido. Ou uma oportunidade única de ganhar dinheiro fácil, bem quando a fatura do cartão de crédito foi para as alturas. Não acredite em coincidências. Existe sim um poder maligno que deseja prender as pessoas e fazer da vida delas uma miséria. A mente maligna que está por trás de todas essas ofertas é a do próprio Lúcifer. Ele é real e trabalha incansavelmente para destruir o maior número possível de seres humanos. Existe um texto na Bíblia que explica melhor essa forma de atuação dele e das forças do mal. Não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse texto está no capítulo de Efésios 6, versículo 12. As ciladas são armadilhas desses exércitos espirituais da maldade, para capturar o nosso coração e nos tornar prisioneiras deles. O grande problema é que muitas vezes não percebemos o perigo nas situações e caímos de cara. Ficamos distraídas com as pessoas, com as oportunidades, com os sentimentos e não percebemos o que está por trás de tudo isso. Um grande plano do mal para nos prender. Ele influencia situações, pensamentos e palavras para conseguir o seu objetivo. No caso da moça que me escreveu, aquele rapaz era sem dúvida um problema, mas ele não era um problema sozinho. Ele era a isca que o mal oferecia àquela moça na tentativa de atraí-la também para a armadilha e se apoderar dela. Quem cai numa armadilha dessas vai como um caminhão sem freio ladeira abaixo.
São anos de tristeza, de opressão, de choro e amargura. A beleza vai se esfarelando dia a dia com as decepções, as notícias ruins. No final, sobra apenas um trapo de pessoa. Mas não se desespere. Existe um jeito de se proteger, de proteger a sua beleza e o seu coração. Efésios 6 não apresenta apenas o conceito das ciladas, mas também a forma de se proteger delas. O apóstolo Paulo, o autor desse texto, chama essa proteção de armadura de Deus. Veja, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Efésios 6, versículo 11 a 13. Não vemos armaduras todos os dias, mas pelos filmes você deve se lembrar do que é aquela roupa de ferro que protegia os soldados nas batalhas de antigamente. Tinha um capacete para proteger a cabeça, uma couraça para cobrir o peito e os órgãos vitais, placas para guardar as mãos e as pernas. Apenas articulações ficavam de fora para que o soldado pudesse atacar, usando a espada, e se proteger usando o escudo. Deus criou uma armadura dessas para que pudéssemos nos proteger nessa luta diária contra o mal. Ela guarda estrategicamente nossa mente, nosso coração, nossas mãos e pés. Nos dá um escudo para aplacar as flechas que o mal lança contra nós e uma espada para enfrentá-lo. Essa armadura não está à venda em lugar nenhum, porque apenas Deus pode dá-la. Se quiser, você pode recebê-la por meio da fé em Jesus. A única chance que temos contra o mal é ter dentro de nós o maior bem, Jesus Cristo. Quando reconhecemos que somos fracas demais para vencer o mal sozinhas e pedimos sua ajuda, ele se coloca ao nosso lado, nos dirige e protege de qualquer cilada. Se você já crê, então verifique no seu armário. A armadura está lá? É só vesti-la diariamente para não cair em nenhuma cilada. Se estivermos revestida dessa armadura, pode ter certeza, vai ser beleza pura. Tarefa: revista-se da armadura. Reflita sobre situações que já viveu ou que pessoas próximas viveram ou ainda vivem e que são verdadeiras ciladas para a vida delas. Depois reflita. 1. Eu já tenho a armadura de Deus sobre mim? 2. Como a armadura de Deus pode ser útil para me guardar dessas situações? Você pode encontrar uma descrição completa da armadura de Deus na Bíblia em Efésios 6, de 14 a 17. Se você concluir que não tem armadura e entender que é impossível ganhar essa luta contra o mal, fale com Deus agora. Não requer um lugar especial, nem horário, nem palavras especiais. Diga o que quiser, do seu jeito, como se estivesse conversando com alguém a quem respeita. Ele certamente vai ouvir as suas palavras e lhe mostrará o que fazer. Amém? Bom dia e até amanhã.